Já de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre alergias. Alergias são respostas exageradas do sistema imunológico a substâncias estranhas ao organismo e que geram uma hipersensibilidade a um estímulo externo específico. Quais são os tipos de alergias principais que afetam a nossa população? Quais são os sinais e sintomas principais dessas alergias? Para responder essas e outras perguntas, nossos questionamentos do dia, estamos recebendo a alergista Nádia Beth, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Doutora, seja bem-vinda pela primeira vez no programa Estilo de Vida. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui falando sobre alergia. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essas alergias, a gente precisa explicar o que significa esse termo. Eu já falei um pouquinho no início, mas é importante que a gente faça essa introdução realmente para o nosso telespectador entender o que é realmente uma alergia. A alergia é uma reação de hipersensibilidade quando o corpo reage de uma forma exagerada a uma determinada substância ou partícula na qual ela não deveria reagir, e assim produzindo os sintomas. E quais são as principais alergias que afetam a população como um todo? Então, quem tem alergia tem uma probabilidade maior de desenvolver todas as doenças alérgicas, que se chama atopia. Então, o paciente é atópico, né? Então, as principais alergias são a respiratória, que é a principal, a mais prevalente, que consta da rinite e da asma, né? As alergias dermatológicas, como urticária, dermatite de contato, dermatite atópica ou eczema atópico, e outras alergias, como alergias alimentares, alergias a medicamentos, alergias a picadas de inseto e etc. E assim vai, né? Isso, é. Agora, existem 4 tipos de reação de hipersensibilidade. Quais são eles? Esses 4 tipos de reação de hipersensibilidade são mecanismos fisiopatológicos, né? E a grande maioria das doenças alérgicas se enquadram no primeiro e no 4º tipo, que é uma reação de hipersensibilidade tipo 1, que é aquela que é IgE mediada, IgE é um anticorpo, e quem vai fazer toda a patogenia da doença é esse anticorpo denominado IgE. Já a hipersensibilidade tipo 4 é uma hipersensibilidade celular. Então, o que vai fazer a doença são as células, o mecanismo de ação é as células. Então, a gente tenta encaixar essas alergias em um determinado tipo de hipersensibilidade, mas a gente sabe que muitas vezes as alergias, como a asma, ela envolve mais de um tipo de hipersensibilidade. A gente já até tocou nesse assunto, mas quais são os fatores principais que contribuem para esse surgimento das alergias? O principal fator de risco é a carga genética. Então, tem uma hereditariedade grande. Estima-se que cerca de 30% da população mundial tem algum tipo de alergia. Se um dos genitores tiver alergia, for atópico, essa probabilidade duplica. E se os 2 genitores forem atópicos, a probabilidade da criança ser atópica, ou seja, ter doenças alérgicas, é de 80%. Então, a carga genética é muito grande. Então, isso quer dizer que se meu pai ou minha mãe tiver algum tipo de alergia, provavelmente cerca de 90% ou 100%? Isso, 80% de chance da criança desenvolver algum sintoma alérgico. Agora, o que muitas pessoas se perguntam é: eu uso um tipo de produto, um tipo de maquiagem há muito tempo e de repente eu apareço com alergia àquele determinado produto. Por que isso acontece, doutora? Essa pergunta é muito frequente e as pessoas não conseguem entender, né? Mas, na verdade, o mecanismo da doença é esse. Se você nunca esteve em contato com uma substância, o seu corpo não reconhece aquilo e não fabrica anticorpos, células especializadas para defender aquilo. Então, você desconhece aquela substância. A partir do momento que você usa como um perfume, você usa diariamente, o seu corpo pode ser que em algum momento exista um gatilho e ele passe a desenvolver a reconhecer aquela substância como
não self, que a gente fala, é uma substância estranha e o seu organismo começa a produzir imunoglobulinas e células específicas para se proteger contra aquilo. E aí começa aqueles eczemas, aquelas dermatites relacionadas a cremes, que sempre foram de uso da pessoa, ou a perfumes, enfim. Isso acontece também com alimentos, né? Também com alimentos. Muitos adultos passam a desenvolver alergia alimentar, como castanha. Sempre comi castanha e agora não posso mais comer porque eu pioro da minha asma quando estou comendo castanha. Ou camarão, que é muito comum, né? Então pode acontecer também com alimentos. Doutora, a nossa repórter Naine Carvalho foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas sabem o que são as alergias, o que significa esse termo e se de repente apresentam algum tipo de alergia. Vamos ver juntas o que eles responderam. Tem algum tipo de alergia? Não. Você conhece os tipos de alergias mais comuns aqui na região? Algumas, no caso. Doença de pele mesmo. Quando tá com o nariz, meu irmão tem uma dessa, quando tá com o nariz dele começa a tossir, não consegue mais respirar, um problema de ovo, não pode comer ovo. Você tem algum tipo de alergia? Alergia? Camarão e algum alimento artificial de frutas vermelhas. E o que você faz para tratar essa alergia? Eu não tomo nenhum tipo de medicamento, me trato em casa mesmo. Bom, doutor, o que a gente percebeu realmente? A gente até falou dessa alergia que aparece com o tempo, que a gente está acostumado a comer camarão, como a nossa telespectadora citou, e de repente um dia a gente começa a apresentar essa hipersensibilidade contra essa substância realmente. Inclusive, citaram também na enquete a respeito dos alimentos vermelhos. Nesse caso, o que acontece? Como é que é detectado, por exemplo, como é que é feito o diagnóstico que aquela pessoa tem alergia contra essa pigmentação vermelha, por exemplo? Vou falar de uma forma geral, dos testes alérgicos, né? A gente pode detectar a alergia, que é a dosagem dessa imunoglobulina que eu falei, IgE, que ela é específica para diversas substâncias, né? Então a gente pode dosar no sangue, então nós temos IgE específica contra ácaros, IgE específica contra camarão, contra castanha, né, contra leite, não só o leite de uma forma geral, a gente dosa também as partículas do leite, as proteínas específicas do leite. E nós podemos fazer esse teste também, que é o chamado teste alérgico, que é feito aqui no antebraço, né? Então nós colocamos substâncias padronizadas no braço e observamos a reação, que essa reação é imediata. Cerca de 20 minutos a gente já tem o resultado. Então, a partir daí, a gente sabe ao que a pessoa é sensibilizada, né? Esse aí é um dos tipos. Por esse tipo de exame, eu consigo diagnosticar aquelas doenças que são IgE mediada, de hipersensibilidade tipo 1. E existe um outro tipo de teste, que é o teste de contato, no qual eu coloco as substâncias em contato com a pele do paciente nas costas. E aí eu deixo por um período mais longo, que aí eu espero uma reação tardia, né? Então eu posso diagnosticar tanto as reações imediatas quanto as reações tardias. Só para finalizar a nossa entrevista com o tema alergias, doutora, como é que a gente pode perceber que a gente tem alergia a determinado produto ou alimentos? Existem alguns sinais que podem nos dizer isso? Sim. As pessoas geralmente fazem alguma associação. Eu como camarão e começo a ficar toda empolada. As pessoas falam, na verdade é uma urticária, né? Tive urticária. Ou então entrei em contato com livros empoeirados e eu comecei a espirrar, comecei a coçar o nariz, fiquei gripada. Porque às vezes as pessoas confundem, é comum, os sintomas de gripe com os sintomas de uma crise alérgica, né? E a gente tem que realmente nos avaliar, né? Isso. Ter esse autoconhecimento. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco eu já deixo uma pergunta no ar. Você tem rinite ou asma? Conhece as formas de tratamento, prevenção que você pode fazer para minimizar esses sintomas e também as problemáticas? Então não saia daí, porque esse é o tema do nosso próximo bloco, nosso bate-papo do dia. Não saia daí que o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até lá.